Bom, pessoal, então, as fotos do Nicolas, são fotos, como eu falei, feitas para elas são preparadas, não são trabalhadas computacionalmente, mas elas são trabalhadas para serem tiradas no momento mais escuro da noite. Então, vocês estão vendo aqui as fotos do Nicolas Boer. Essas fotos, elas são... Tentem ficar olhando aí quando eu aponto, eu vou levantar assim. Tá bom? Então, nessas fotos, vocês podem observar momentos muito especiais. Eu gosto especialmente dessa foto aqui, porque ela mostra o céu em contato com a terra e uma faixa branca ali em cima, né? Essa faixa branca eu vou deixar um mistério para a gente falar sobre ela amanhã com vocês, tá bom? Um dos temas preferidos. Cada dia são temas especiais, assim, feitos com muito carinho. Mas o de amanhã é um dos meus preferidos, eu confesso a vocês. Então, pessoal, hoje eu quero falar sobre planetas e estrelas com vocês. É uma conversa muito interessante, onde a gente vai partir das coisas menores no universo, que são os planetas, para coisas maiores. Então, ao longo da nossa jornada, a primeira parte dessa nossa conversa, vai ser uma jornada por escalas de tamanho, onde nós vamos partir das menores para as maiores, começando pelos planetas. Mas, especialmente, nós vamos começar com a nossa casa. Quero falar sobre a nossa casa. A nossa jornada vai começar aqui, tá? E, pessoal, foi um erro. Essa não é a nossa casa, tá? Desculpa, acreditem, ela não é assim. Sei que tem pessoas aí na internet dizendo que ela é, mas, por favor, ela não é assim. Ela é assim, tá bom? Ela é essa coisa linda, essa esfera, essa bola bem bonita, azul, branco e verde, essas cores, esses detalhes especiais, tá? Um planetinha aí lindo, o planeta mais bonito do nosso sistema solar, tá? 12 mil quilômetros de diâmetro, de um lado ao outro da Terra. Um planeta feito com todo cuidado, porque a temperatura certa, nós estamos à distância certa do Sol. Se a gente tivesse um pouquinho mais perto, a gente estaria num local muito quente. Se a gente não tivesse, se tivesse um pouquinho longe demais, estaria frio pra caramba. Se a gente não tivesse a rotação que nós temos, se nós não tivéssemos, por exemplo, o campo magnético da Terra, que nos protege de ventos solares, de tempestades magnéticas, de raios cósmicos, nós temos um campo magnético, nós temos um planeta muito especial, nossa casa, planeta Terra. Mas esse planeta ele não está sozinho. Ele e mais outros 7 formam um conjuntinho aqui, digamos, do nosso bairro, né? Esses 7 planetas, e essa foto ela é especial porque ela não está escalada por distância, mas ela está escalada por tamanho. Então você está vendo aqui, ó, o planeta Terra aqui, Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Planetas. Você já se perguntou? Eu sei que vocês, desde o jardim, a gente fala sobre planetas, mas o que seriam planetas? Por que eles têm esse nome especial, enquanto que outros têm outras características na astronomia? Bom, para quem não sabe, a palavra planeta ou os planetas, a sua palavra original seria de errante, tem a ver com errante. E mais originalmente, por que errante? Tem a ver com a palavra engraçada, vagabundo. Sim, de vaguear. Por que de vaguear? Porque quando se olhava para o céu, lá na Grécia, quando você olhava para o céu, você via que tinha as estrelas no fundo, mas tinha alguns objetos que eles tinham movimentos diferentes ali, com as estrelas no fundo meio que fixas. Elas não são fixas, mas em média elas se moviam muito pouco. Então você tinha objetos que se moviam na frente dessas estrelas. E esses eram os planetas. Hoje em dia, nós temos definições precisas para dizer, isso é um planeta do sistema solar. 3 características principais. A primeira, ele tem que girar ao redor do Sol. Essa é a mais simples dela. Perfeito. Segunda característica, tem forma arredondada. E de onde é que vem a forma arredondada do planeta? Vem do equilíbrio entre a força gravitacional e as forças que conectam as partículas do planeta, que formam o planeta. Então, você tem uma forma arredondada. E terceira característica, e prestem muita atenção nela, porque vocês vão entender, é o caso do planeta, ele tem que ser de tamanho predominante próximo à região onde ele está. Por onde ele passa, ele tem que ser o maioral, o grandão ali. Então, isso tem que ser um planeta. E por que você está falando isso? Porque antes nós tínhamos quantos planetas? Quem lembra dos livros antigos de ciência? Nós tínhamos 9, mas hoje nós temos
8. E o que aconteceu? O que aconteceu aqui com os planetas foi isso aqui, ó. O caso desse planeta aí, ou ex-planeta, Plutão. O que aconteceu com Plutão especialmente, Rafael? Plutão é um planeta, foi um planeta, e agora ele é chamado de planetoide ou planeta não. Ele não é mais um planeta, ele foi reduzido. Em 1930, ele foi descoberto. E o que aconteceu? Quando se descobriu Plutão, e os primeiros estudos, você indicava que Plutão tinha mais ou menos certas dimensões, massa, mas aí eles estudaram mais, e já desde 1978, eles descobriram que Plutão tinha 2.000 vezes a massa da Terra. Desculpa, vezes menor a massa da Terra. Era muito pequeno, muito menor do que eles imaginavam. Descobriram que ele, inclusive, é menor, sabe do que quem? Do que a nossa Lua. Aí, vocês lembram a terceira característica que um planeta tem que ser? Para poder ele ser chamado de planeta, ele tem que ser o maioral, né? Na região dele. E Plutão não é assim. Inclusive, Plutão passa perto de Netuno, ele passa perto de Netuno e não afeta Netuno. Portanto, Plutão, com o tempo, ele foi dito, não, isso não é um planeta. Em 2006, a Comunidade Astronômica Internacional chegou e disse, Plutão não é um planeta, ele é um planeta não. Mas, continuando a falar de planetas, eu queria comentar com vocês sobre o caso de planetas que não estão no nosso sistema solar. É muito interessante vocês pensarem que planetas, a palavra planeta, só é atribuída a objetos no sistema solar. Mas existem alguns que não estão no sistema solar e são chamados de algo próximo ao planeta. Por quê? Eles não são estrelas, por uma razão, eles não produzem luz própria, mas eles são grandes e não estão no sistema solar. Quem são eles? São os exoplanetas, exo de fora, planetas que estão lá fora. Esses exoplanetas, eles são especiais. E você está vendo aí a imagem de um recentemente descoberto. Esse está aqui, ó. Kepler 13AB. Olha como ele é grandão perto do maior planeta do sistema solar, Júpiter. Tá? Ele é bem grande, ele tem a massa de 6 vezes a massa de Júpiter. Tá? Ele é um planeta diferente, ele tem uma temperatura interessante, ele tem uma temperatura alta, mas ele tem certas proteções, até engraçado, que a composição química dele é a mesma base para protetor solar. Então diz que ele é cheio de protetor solar. O pessoal brinca sobre esse exoplaneta. Tá? Então é muito interessante você descobrir que nós estamos vendo agora aqui que o nosso universo ele já começa sendo bem variado do que a gente está acostumado. E aí, quando você pensa em planetas, uma outra característica dos nossos planetas é a órbita dele. E olha que legal, pouca gente sabe disso, mas eu faço questão de falar isso nas minhas aulas. Quando você pensa sobre a órbita dos planetas, você está vendo aqui o que a gente chama dos planetas internos. A gente tem um planeta interno, os planetas internos que você tem, Marte, Terra, Vênus e Mercúrio. E sabe o que é interessante da órbita dos planetas? É que se você pegasse e colocasse uma mesa aqui, entendam bem, colocasse uma mesa, colocasse o Sol na mesa, a órbita dos planetas são quase todas coplanares, eles estão quase em cima da mesa. E como é que seria de outro jeito, irmão? Como é que seria, Rafael? O seguinte, ele poderia fazer isso aqui, ó. Imagine a mesa aqui, e eles poderiam estar fazendo isso aqui. Vocês estão imaginando? Mas não, eles estão como se fosse num disco, quase num disco. Isso é bem curioso. Ó, e vocês estão vendo aqui Ceres, um planetoide também, um planetoide que ele fica num cinturão de planetoides que tem, e a órbita dele meio que cruza aqui, ó. Observem que enquanto esses aqui aproximadamente estão no mesmo plano, Ceres cruza. E se você for observar um pouquinho mais, saindo um pouco para mais longe, olha que curioso essa imagem. Isso aí são dados de computador com as órbitas e você gera essa imagem. E olha o que você tem aqui, ó. Os planetas aqui nesse plano, aproximadamente, né? Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E olha por que Plutão é o diferentão. Vocês estão vendo uma coisa diferente na órbita de Plutão? Já a órbita dele não está no mesmo plano, ela mais ou menos ela cruza o plano dos outros planetas. Então Plutão ele já é diferente até nisso. Agora, se você for pensar um pouquinho mais sobre os planetas, você vai se perguntar, olha que curioso sobre eles. Olha como o nosso sistema solar é rico, é variado.
O que você está vendo aqui são os eixos de rotação do planeta. Isso aqui, ó, se eu estou girando aqui, o meu eixo de rotação é essa reta aqui, que me atravessa. Tá? Todo planeta tem seu eixo de rotação. E olha que curioso. Olhem aqui para o eixo de rotação da Terra. Para quem não sabe, o nosso eixo de rotação é meio inclinado. Certo? E você está vendo aqui essa setinha curva, ela indica o sentido da rotação. Você pode girar no sentido horário ou no sentido anti-horário. Mas olha que curioso. O que, Rafael? Você está olhando para Vênus aqui e Terra. Comparem os dois, Vênus e a Terra. O que vocês percebem? Um gira para um lado e o outro gira para o outro. Segundo, agora olha o outro. Esse aqui, eu quero ser o diferente dos outros. É Urano. Gira deitado, praticamente, em relação ao plano da órbita. Perceberam? Ele está girando deitado. E aí, e que isso tem de especial, além de mostrar uma variedade? É que, para você tentar explicar essas formações, é muito complicado. A teoria atual, que tenta explicar a formação do sistema solar, ainda não dá conta de explicar essas variedades. Eles tentam com várias explicações, mas ainda não dá conta de explicar por que os eixos são tão diferentes assim. Tá certo? Mas algo, sim, você tem aqui, ele fica girando e vai, ao mesmo tempo, girando ao redor do Sol. Agora, olha que figura também bem legal para vocês verem. Sabe o que vocês estão vendo aí? As diversas luas ou satélites de vários planetas. Em cada coluna você está vendo aí, ó, a Terra. Qual é o satélite natural da Terra? A nossa Lua. Marte, você tem aqui, ó, pontinhos pequenos. Phobos, Deimos. Júpiter, tem vários. Saturno, tem muito mais aqui, tá? Tem muito mais aqui. E a Terra, e essa foto ela é bem legal por uma questão. Vocês estão vendo uma comparação real de tamanho. Esse é o tamanho da Terra em relação a todos os outros satélites. E eu quero que vocês guardem esta imagem. Por quê, Rafael? Porque é a última vez que a Terra vai parecer grande para vocês. Porque agora, se nós compararmos a Terra aqui, rapidinho, só voltando aqui. Isso. Se nós compararmos a Terra com os outros planetas, nessa foto aqui, nessa representação de proporção real, aqui, você tem aqui a Terra e os planetas. Olha a diferença entre a Terra e Júpiter, por exemplo. E vamos comparar aqui mais especificamente com Saturno, tá certo? Rapidinho aqui. Isso. Olha só, Saturno, uma comparação com Saturno. Olha que interessante, nós temos... Saturno, eu estava uma vez andando pela Avenida Paulista com minha esposa e meu filho, e tinha um rapaz com um telescópio cobrando R$2 para a gente poder observar os planetas. Foi bem legal. Foi a primeira vez. Eu não tenho muito hábito de observar corpos celestes. Até foi uma questão aqui, olhando, Rafael, você traz tua luneta, teu telescópio. Eu digo, menino, eu não tenho. Aí, por quê? Porque eu nunca fui esse tipo de interessado na astronomia, de olhar para o céu. Eu nunca tive tanta essa curiosidade. Em que sentido? Eu gostava de olhar as fotos. Eu fui para a área da cosmologia, que olha para o universo. E o que a área da cosmologia pensa? Ela pensa sobre as questões fundamentais, a origem do universo, a evolução do universo. Os astrônomos mesmo, raiz, são aqueles mesmos que montam um telescópio. Nós temos, inclusive, em São Luís, uma sociedade de astrônomos amadores. Tem o Instagram deles, eu sugiro que vocês entrem. Eles têm encontros nas praças aqui, eles têm momentos que eles convidam e você pode olhar. E eu me lembrei agora porque quando eu tive a curiosidade de olhar lá em São Paulo, eu olhei Saturno e é uma experiência bem legal. Porque até então a gente sempre acha que Saturno é meio distante. Será que existe mesmo? E está lá, esse objeto com esse disco. Para quem não sabe, a espessura desse disco aqui de areia e gelo, essa espessura é bem pequena em relação ao tamanho de Saturno. É de cerca de 100 metros a espessura. Enquanto que, se você fosse andar daqui para cá, seria 80 mil quilômetros. Então, ela é muito fininha em comparação com as dimensões do planeta. Agora, vamos comparar a Terra. Volta só um aqui que ele está indo bem, para frente, para trás, ele quer avançar. Então, quando você compara a Terra com Júpiter, o maior planeta do sistema solar,
você vai começar a perceber algumas coisas bem incríveis. A primeira é que, se você fosse colocar a Terra dentro de Júpiter, caberiam dentro de Júpiter 1.300 terras, só dentro de Júpiter. E essa manchinha aqui, que não é a manchinha da Angélica, lá, é uma tempestade. Manchinha da Angélica é para os antigos, né? É uma tempestade. Essa tempestade aqui já dura 400 anos. Então, se você acha que a sua vida está difícil, essa tempestade já está lá, 400 anos, né? 400 anos de um anticiclone girando ali, do tamanho 3 vezes o tamanho da Terra. Tá? Então, lá é só uma tempestade intensa, um anticiclone. E se você comparar agora a Terra com o Sol, o que você vai ter? Então, está aqui, ó, uma foto comparando a Terra com todo o nosso Sol, a nossa estrela principal do Sistema Solar. Só para você ter uma ideia de comparação, vamos imaginar se você junta, preste muita atenção nessas comparações para você pegar a ideia das dimensões. Se você juntar a Terra todo o Sistema Solar, se você juntar todo o Sistema Solar e a massa dele fosse, supondo, 100 quilogramas, vamos lá, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Se todo o Sistema Solar pesasse 100 quilogramas, o Sol, sozinho, pesaria 99,87 quilogramas. Só ele. O resto ali é bem pouquinho, ou seja, os planetas, asteroides, tudo. O Sol é gigantesco. Se você fosse encher o Sol de terra, pegar uma bola aqui e começar a jogar o planeta Terra dentro do Sol, quantas terras caberiam? Caberiam ali 1.300.000 terras. E, para você ter mais compreensão ainda, se você imaginasse que a Terra fosse do tamanho de um grão de areia, pega lá a areia, lá na litorânea, pega um grãozinho daquela areia. E vamos imaginar que a Terra fosse daquele tamanho. Qual seria o tamanho do Sol? Ele seria uma bola de tênis. Então, um grão de areia comparado com uma bola de tênis. É essa comparação entre a Terra e o Sol. Agora, quando você quer... eu quero entender mais ainda, Rafael, como é que funciona aí? Então, deixa eu mostrar para você essa imagem aqui, ó. Hoje o passador não está gostando de mim. Então, e agora eu preciso muito dele hoje. Muitas coisas para mostrar. Olha só. Nosso Sol inteiro. E a Terra está bem aqui, gente. Aqui é a nossa Terra. Pois é, pessoal. Quando você pensa na Terra como um grande planeta, está aí uma ideia para você pensar. E se nós falarmos do Sistema Solar como um todo, se nós falarmos do Sistema Solar, você começa a perceber as dimensões do Sistema Solar só pela distância da Terra ao Sol. E eu vou me concentrar agora na distância dos planetas ao Sol. A Terra está distante do Sol 150 milhões de quilômetros. Significa que se você acender uma lanterna lá, você ligar uma lanterna no Sol, para você ver a luz da lanterna vai demorar 8 minutos para ela chegar até aqui. Só de distância ser tão grande. E se você olhar para o Sistema Solar como um todo, você vai observar essa imagem que foi uma das poucas que eu consegui encontrar com dimensões. Deixa eu explicar para vocês. Rapidinho. Essa distânciazinha bem aqui pequenininha é a Terra ao Sol. Cada tracinho desse é uma distância da Terra ao Sol, que é chamada na astronomia de unidade astronômica. Daqui até Netuno tem 30 unidades astronômicas, ou seja, 30 vezes a distância da Terra ao Sol, que é 150 milhões de quilômetros. Aí começa a pensar, é grande desse jeito, Rafael? Isso só o nosso Sistema Solar. Mas ele não acaba aí. O que é mais curioso é que se você for saindo aqui, essa representação mostra bem. Você está saindo do Sistema Solar, ficando mais distante, Plutão mais distante, mas não acaba o Sistema Solar aqui, gente. O Sistema Solar ele é definido pela interação gravitacional dele. Então, ainda tem uma nuvem chamada nuvem de Oort. Aqui começa você a entender, e a órbita de Sedna. Olha, a órbita de Sedna, depois a nuvem de Oort. É aqui que terminam os limites do Sistema Solar. A nuvem de Oort é algo gigantesco. A distância dela, se você for pensar assim, como é que é essa distância da nuvem de Oort? Vocês lembram qual é o nome da distância da Terra ao Sol? Uma unidade
Sabe qual é o raio daqui para cá? 100 mil unidades astronômicas. Então, esse é o tamanho do sistema solar. Então, o nosso universo, ele já começa magnífico desde o sistema solar. Mas eu quero falar para vocês de algo que é mais entusiasmante do que os planetas. Por quê, Rafael? Porque eles são fábricas nucleares de energia, explosões de energia. E são quem, Rafael? As estrelas. Olha só as estrelas. O que é que elas são de especiais? O que elas são? E o que é uma estrela? Por que elas brilham, Rafael? Porque nada mais é do que uma grande bomba nuclear. Se você for pensar nas estrelas, elas são uma bomba nuclear. O que é essa bomba nuclear? Elas têm um núcleo. Esse núcleo, ele está esmagando átomos, literalmente esmagando átomos, e cada processo de esmagar átomos produz energia. E a energia irradia e ela brilha. E ela mantém o seu equilíbrio, se você for pensar, ela mantém seu equilíbrio nesse processo. Ó. Dentro do núcleo ela esmaga, isso gera energia, que quer fazer a estrela explodir, mas só que a estrela tem uma gravidade que prende. Então a gravidade empurra para dentro e as explosões nucleares empurram ela para fora. E ela vive nesse equilíbrio. E dependendo de quanta massa ela tiver, ela pode afundar ou explodir completamente. Isso é magnífico de uma estrela. E isso permite que as estrelas elas tenham comportamentos bem exóticos. E eu vou contar para vocês uma das que mais me fascinavam quando eu lia revista Super Interessante. Os jovens não vão lembrar aí, mas a gente tinha uma coleção de Super Interessante. Eu era rato das Super Interessantes, gostava. E quando eu gostava de ler Super Interessante, uma outra revista chamada Ciência Hoje, tinha essa estrela aqui, esse objetinho azul aqui no centro, me chamava muita atenção, eu ficava fascinado por ele. Uma estrela de nêutrons. O que é uma estrela de nêutrons e por que ela é tão fascinante assim, Rafael? Olha que legal. Eu não falei para vocês que as estrelas esmagam átomos? Elas vão esmagando átomos. Só que chega um momento que se ela tiver uma massa muito grande, ela tem uma força tão grande de esmagar átomos, que vai chegar um momento, para quem não está lembrado, o átomo ele tem um núcleo formado por prótons e nêutrons, e ao redor do átomo tem os elétrons. Estão lembrados disso? Beleza. Eles têm uma força ali. Só que se você pressionar muito, o que é que vai acontecer? Você espreme o átomo, os elétrons vão se encontrar com quem? Com os prótons, que têm cargas opostas. E eles se esmagam virando energia. E só sobra as partículas que não têm carga, que é o quem? Que partícula? Os nêutrons. Por isso que o nome dessa estrela é estrela de nêutrons. Sabe por quê? Porque ela tem tanta massa que ela esmagou o átomo. E aí, Rafael, o que tem de especial? Vou te contar. É que o átomo, ele tem o núcleo, ele é muito pequenininho comparado com o tamanho dele. Só para você ter uma ideia. Alguém já entrou em alguma catedral? Aqui em São Luís eu não tenho certeza se aqui tem alguma dessas igrejas católicas que é uma catedral, uma igreja bem grandona. Eu já entrei em algumas e elas realmente causam uma impressão muito forte. Lá em São Paulo tem a Catedral da Sé. É muito grande. Então, quando você entra uma característica da catedral é que a igreja é tão grande que você se sente muito pequeno. Então, pega uma catedral. Imagina que, preste atenção, o núcleo, imagina que o átomo fosse do tamanho de uma catedral. Você entender que o núcleo é tão pequenininho, sabe quem seria o núcleo? Uma mosca lá no centro. O que quer dizer isso? É que nós somos mais feitos de quê? De vazios. E aí a estrela de nêutron esmaga esse vazio e só sobra nêutron. E aí sabe o que acontece? Uma estrela muito pesada, muito densa, que se você pegar algumas colheres, sabe a colher de sopa dela? Ela é tão densa, ela é tão compactada, que se você pegar algumas colheres de sopa dela, vou dar um exemplo mais preciso. Caixinha de fósforo. Enche caixinhas de fósforo com o material da estrela de nêutrons. Se você encher 30 caixinhas de fósforo, você vai ter o peso equivalente ao Monte Everest inteiro. 30 caixinhas de fósforo dessa estrela. Porque ela é muito densa. E ela é fascinante por isso. Outro objeto que aqui elas também podem emitir um raio. Mas outro objeto que é fascinante, além das estrelas de nêutrons, chama muito a atenção a nós, é o buraco negro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, se eu conseguir aqui. Isso. O buraco negro. Muita gente, ele permeia a mente de muita gente. E o que é um buraco negro?
Basicamente, algo é o seguinte. Por que eu não consigo, eu pulo e volto? Porque a gravidade me atrai, não é isso? Beleza, pulo e volto. Vocês sabem que quanto maior o planeta, quanto maior o objeto, maior é a gravidade. Por que na Lua os astronautas ficam daquele jeito lá, né? Pulando com facilidade. Porque a Lua é menorzinha, gravidade é menor. Mas, se você fosse em compensação para Júpiter, talvez você tivesse as pernas quebradas, porque tua estrutura não aguentaria o teu próprio peso. Entenderam? Agora, o que acontece com o buraco negro é que ele é uma estrela, ele era uma estrela tão cheia de massa, que quando ele esmagou ali, ele ficou com tanta massa, que nem se você acender um laser como esse, que eu ligo aqui, ó, a luz do laser ela ia tentar sair, mas a gravidade atrairia a própria luz. Então ele é negro porque nem a luz consegue escapar dele. Entenderam? Isso é um buraco negro, que é, na verdade, uma estrela que tinha algumas massas uma massa bem grande. Mas falando de grande, agora sim, uma parte que eu gosto muito dessa apresentação de hoje, é falar de estrelas especiais. Estrelas que foram candidatas às maiores estrelas. Se eu perguntasse para você, qual é a maior estrela do universo? E uma das primeiras que foi candidata à maior estrela do universo foi essa, Betelgeuse. Betelgeuse é uma supergigante vermelha. Ela tem um raio de 1.200 raios solares, tamanho dela. Só para você ter uma ideia sobre o tamanho dela, olha só essa outra imagem aqui, ó. Tá? O que você está vendo aqui, ó? Aqui é a órbita de Júpiter. Se você colocasse essa estrela no centro do sistema solar, o tamanho dela chegaria perto da órbita de quem? De Saturno. Só o tamanho dela. Dentro dessa estrela, caberiam 2 bilhões de sóis. Gente, eu não estou falando de terras. Eu estou falando de 2 bilhões de... Estão lembrados a comparação do tamanho do Sol com a Terra? Certo? Então, mas por muito tempo ela foi a candidata e depois ela foi vencida pela VV Cephei, que está a 8.000 anos-luz da Terra. Significa que se você pegar uma nave, a velocidade da luz... Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo, não é por hora. E se você pegar uma nave, você demoraria para chegar nessa estrela aqui, VV Cephei, 8.000 anos, indo à velocidade da luz. Mas essa estrela ela é tão grande que se você pegasse o Sol e jogasse, caberiam 3 bilhões de sóis só dentro dessa estrela. E uma imagem computacional para você entender as dimensões dessa estrela, olha só o Sol comparado a ela. Mas, até pouco tempo atrás, a estrela maior que se tinha registro tinha sido essa daqui, a famosa Canis Majoris. É a preferida do meu filho. Ele sempre brinca, quando eu falo dessa série, ele brinca. Já assistiu ela várias vezes, né? Aí eu pergunto, filho, você vai hoje? Ele, não, pai, não dá, já vi tantas vezes. Mas ele diz, você vai falar da Canis Majoris. A Canis Majoris, vocês estão vendo aí, é uma estrela gigantesca que tem 17 massas solares. Ela está a uma distância de nós aí muito, muito grande, 3.800 anos-luz. Agora, só para você ter uma ideia, se o Sol fosse uma bolinha de tênis, sabe a bolinha de tênis que eu falei ainda agora? Imagina que o Sol é uma bolinha de tênis. Essa estrela seria quem? Um estádio. O tamanho do Sol comparado com a Canis Majoris. Se a Terra fosse uma bola de golfe, dentro dessa estrela caberiam bolas de golfe, o equivalente para preencher um Everest. Tá bom? Mas a última estrela reconhecida, e essa aqui foi interessante, porque na primeira vez que eu apresentei essa série, eu terminava bem aqui. Aí eu fui pesquisar para outras apresentações, e aí tivemos que atualizar a série, porque entrou a UY Scout. Vamos lá, só para você entender. Aqui é a estrela. Aí eu vou pegar esse pedaço, vou aumentar 10 vezes. Aí vira para cá. Aí eu pego ele, aumento mais 10 vezes. Aí aparece essa bolinha, que é o Sol. Só para vocês entenderem o tamanho dela. Se você pegar uma nave, a velocidade da luz, para dar uma volta ao redor do Sol, você demora 14 segundos.
Mas se você pegar essa mesma nave e for dar uma volta ao redor dessa estrela, você vai demorar cerca de 7 horas. Só para você entender o tamanho dela. Pessoal, bom, como é que vocês se sentem agora? Depois que vocês viram o tamanho da Terra, viram o tamanho do sistema solar, viram o tamanho do Sol, em comparação com a Terra, e viram o tamanho das outras estrelas em comparação com o Sol. Como é que a gente se sente agora? Super importante, super especial, super poderoso, super capaz. Não é assim que a gente se sente? Não, né? Não. Quando olhamos para a grandeza do cosmos, nos sentimos maravilhados, mas também nos sentimos minúsculos, pequenos, menor que um grão de areia. Isso é verdade, menor que um grão de areia. Pessoal, é verdade. E essa foi a intenção, é a minha intenção. Porque isso é bom. É bom que nós nos sintamos assim. Por quê, Rafael? Porque parece que depois do fruto proibido, nós passamos a nos ver como deuses. Nós passamos a nos achar como capazes, cheios de poder. Mas quando tu olha para a palavra de Deus, a gente observa um texto como esse. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele e o filho do homem para que com ele te preocupes. O texto bíblico está dizendo o que essa palestra acabou de falar para vocês. Quando eu olho para o céu, eu me pergunto, o que é o homem? Tão pequeno, tão nada, tão incapaz. Somos tão pequenos, mas ainda nos arrogamos o direito de saber tudo, de saber como as coisas devem ser feitas, de saber o que é bom, de saber a verdade. Nós nos arrogamos o direito de definir o que é certo. Eu sou o dono da minha vida. É interessante pensar sobre isso. É interessante porque nós às vezes nos vemos assim, autossuficientes, cheios de uma força aparente, capazes de vencer o mundo. Essa é a visão que temos de nós mesmos, em muitas vezes. E para você pensar um pouco mais, eu tenho essa historinha que eu criei para pensar sobre isso. Porque acontece que muitas vezes nós cristãos somos criticados por ateus por um aspecto. O que eles dizem? Nós somos criticados e acusados de sermos fracos. Sabia? Os ateus nos acusam de sermos fracos, porque nós precisamos, segundo eles, de um amigo imaginário. Nós precisamos de uma muleta para viver a realidade, enquanto que a verdade é que não existe nada desse amigo imaginário, não existe nada de Deus, e nós temos que ter coragem para enfrentar o mundo. Não precisamos de nada. Não é assim que é o discurso, muitas vezes? Mas aí eu quero que você pense sobre uma seguinte história. 2 pessoas no meio de uma floresta. Imagina, a floresta amazônica. 2 pessoas no meio da floresta amazônica. As 2 estão lá, perdidas. Então, de novo, elas estão na floresta amazônica, perdida. Só que uma diz assim, deixa comigo. Eu sei o caminho. Confia em mim. Vai dar certo. Segue meus conselhos. A direção é essa. Lembrem-se, as 2 estão perdidas. Não conhecem a floresta. A outra diz assim, eu estou perdida. Preciso de ajuda. Eu pergunto a vocês, quem é mais forte? Quem está em melhores condições dos 2? Quem reconhece que está perdido? Quando está perdido. Então, será que o reconhecimento de nossas limitações é fraqueza? Não, é força. É saber quem eu sou. E é por isso que essa série, esse episódio da série, o objetivo é que nós realmente entendamos que nós somos as nossas limitações, a nossa pequenez, que nós não somos o último biscoito do pacote. Nós queremos achar que somos o centro do universo, mas não é assim, meu amigo. E isso é tão importante na Bíblia, isso é tão claro na Bíblia, que várias pessoas, vários personagens passaram por uma experiência de autoconhecimento, de autoconsciência,
O que aconteceu com Isaías? Se você for no capítulo 6, o que acontece com Isaías quando se encontra com Deus? Ele cai. Ele se derruba e diz assim: eu sou nada, Senhor. Quando você olha para a Bíblia e vê exemplos como o de Daniel, o que acontece? Quando Daniel encontra, próximo ao rio, encontra a imagem de Deus, o que Daniel faz? Cai sem força, se entende fraco. E como não lembrar do apóstolo Paulo, que literalmente, ao encontrar com Jesus, caiu do cavalo. E o que todos nós precisamos, depois de olhar para o céu, é cair do cavalo, é ter esse choque de consciência, é entender isso. E eu vou me basear para pensar, para ir fechando essa nossa reflexão. Eu quero me basear em um episódio da Bíblia de um outro personagem que tinha tudo para se achar, mas caiu também do cavalo. Jó. Quando você pensa em Jó, um homem que é elogiado não é pelo vizinho, não, ele é elogiado por Deus. Tinha dinheiro, casa, mulher, filhos, altamente bem-sucedido. Tão bem-sucedido que a Bíblia diz que ele era totalmente bem-sucedido, íntegro, completo. Esse homem tinha tudo para dizer: eu sou o cara. Mas olha o que acontece com Jó. Olha o que ele diz. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser. Depois que perde filhos, saúde, dinheiro, perdeu tudo, só ficou a mulher, por uma boa razão, para o plano do inimigo, né? Deixou a mulher, ele sabia o que ela ia fazer, né? Não que todas as mulheres vão fazer isso, né? Mas ele disse: essa daí eu não vou tirar não, porque é melhor que eu deixe ela lá para o meu plano. Tá bom? Eu costumo dizer que, eu brinco assim: rapaz, os homens são, a gente se arroga de ser forte, mas a gente é bem fraco. Basta uma mulher forte, ela joga o homem lá para cima. Agora uma mulher que quer fazer o contrário, joga o cara lá para baixo. Elas são muito mais poderosas que nós. E eu brinco com a minha assim: filha, tu tem todo o poder nas mãos, por que tu não usa? Quer qualquer coisa, só um carinho, um abraço, a gente já se derrete todo. Então, mas pensando no caso de Jó, pessoal, Jó perdeu tudo, caiu do cavalo, e foi nesse momento que ele diz isso aqui. O que ele diz? Todas as coisas, eu te vejo agora, tu podes fazer todas as coisas. E ele continua: tu perguntas, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? É Jó falando: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu dissestes: agora escute, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você me responderá. Jó está descrevendo aqui tudo o que nós precisamos passar. Cada um de nós precisa passar por esse processo. Cair do cavalo, entender que Deus sabe as coisas, eu não sei. Deus sabe tudo, eu sou fraco. E é isso que Jó está dizendo, que o conhecimento vem de Deus. E ele continua indo para o ápice, para o clímax desse momento. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora o que é que ele diz? Aqui é uma descrição de que Jó antes ele tinha um relacionamento distante, agora ele realmente tem um conhecimento vivencial, ele conhece a Deus, e ele percebeu. Por isso o que é que ele diz? Menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó. Agora ele se entende. Quem foi? Vocês não disseram ainda agora? Nós somos como grãozinhos de areia no universo? Jó percebeu isso. Nós somos como pó na cinza. Amigos, quando eu me vejo assim, quando eu chego nesse estado, é importante? Todos nós, não importa quem você seja, não importa a tua conta bancária, não importa teu estado, não importa nada, você precisa passar por um processo como esse, todos nós precisamos. E aí, quando eu chego nessa situação, o que é que eu devo fazer? Quando eu me reconheço pequeno, insignificante, incapaz, quando eu olho para os planetas, quando eu olho para o sol, quando eu olho para as estrelas, e eu vejo quão grande tudo isso é, o que eu devo fazer? O que eu vou fazer? Começa por aqui. Começa por aqui. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso?
aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. E a todas, Deus não só pôs em marcha, não só o criou, ele sabe pelo nome. Sabe o que significa saber pelo nome na Bíblia? Nome tem a ver com caráter. Só conhece caráter quem tem intimidade. Eu não tenho intimidade com o El. Sei que ele é um líder aqui na igreja. Posso supor, posso inferir sobre o caráter dele, mas eu não me relaciono diretamente com ele. Na Bíblia, quando Deus diz, eu conheço o teu nome, eu sei cada um sobre o nome, ele conhece o caráter, ele tem intimidade. Então Deus conhece cada estrela. E amanhã eu vou te contar quantas estrelas tem no universo. Na estimativa feita por astrônomos profissionais. Quantas estrelas tem? Acho que você não vai acreditar, mas eu vou tentar convencê-lo. Ele te conhece pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas faz... O que é que ele diz? Deixa de comparecer. E Isaías continua. Será que você não sabe, ou nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria... Você é pequeno. Deus é grande. Você é limitado e perdido. Lembra como começamos a nossa conversa ontem? O homem, um ser perdido no universo? Pode até ser, mas nosso Deus não é perdido. O nosso Deus, ele tem uma sabedoria insondável. Ele sabe o que é melhor e ele conhece cada um pelo nome. E o último texto de hoje, ele fortalece ao cansado. Ele conhece e sabe quem está cansado. Dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias e correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Meus amigos, que a partir de hoje, desçamos do pedestal do nosso ego de senhores de nossa existência e reconheçamos que precisamos de um guia nessa caminhada no meio de uma floresta gigantesca que é a vida. Vamos, no próximo encontro, falar um pouco sobre galáxias e aglomerados e as estrelas. E eu vou falar um pouco mais sobre esse guia. Espero que amanhã vocês possam estar aqui. E, especialmente, convidem seus amigos. Vai ser bem interessante. O assunto de hoje ele é um pouco mais conhecido. O de amanhã vai ter cheio de novidade. Que assim possamos compreender. Hoje nós sabemos que somos pequenos. Amanhã vamos descobrir, com mais detalhes, quem que é grande. Deus nos abençoe.